Bom, começamos a gravar aqui. A gente estava falando antes da gravação, né, sobre a rotina de estudos. Eu queria dizer para vocês que quem está tendo dificuldades é super normal, mas o importante é não desanimar, a gente não desanima. Teve um dia ruim, o outro vai ser melhor e por aí vai, tá? Depois, o final vai valer a pena quando a fotinho de vocês estiverem lá nas notícias do MEP, né? Aluno foi aprovado no curso que vocês querem, enfim, na UF, na UFRJ, o que vocês quiserem, que vocês vão poder escolher se Deus quiser. Bom, vamos lá, gente. A Laís tinha já falado uma questão da aula 1 do slide. Mais alguém tem alguma dúvida nas questões da aula 1 do slide? A Laís tinha botado uma dúvida. Ah, não estou compartilhando a tela, né? Não tem não, professora. Show. Eu Então vamos tinha resolver. Oi. uma também. Só que eu não tinha chegado ainda, então eu não sei se ela tá com dúvida na mesma que eu. Eu vou te mostrar aqui. Peraí. E aí você me diz. Calma aí. Ela tá na dúvida nesta daqui. Deixa eu só fechar. Era essa aqui? Ai, gente, calma. Quem foi que falou? É essa mesmo. Ah, então show. Vamos resolver aqui então, tá, gente? Essa questão aqui, ela foi do primeiro assunto que a gente viu, né, de plano cartesiano. Ela foi do Enem de 2015. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Vamos ler ela aqui rapidinho. Devido ao aumento de fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota, e a localização de dois de seus atuais pontos de parada, representados pela coordenada P e Q. Bom, vamos parar por aqui? Só para a gente poder... Vocês estão conseguindo ver, né? Sim. Show, porque eu estou escrevendo aqui toda, né? Aí vamos parar por aqui, ó. Isso aqui, gente, é um plano cartesiano, lembra? Esse foi das nossas primeiras aulas. A gente tem o eixo horizontal X e tem o eixo vertical Y. Aí a gente tem dois pontos aqui, o ponto P. O ponto P tem coordenadas 30 e 20. Só para a gente lembrar, quando a gente coloca coordenadas no ponto, a gente primeiro está colocando o eixo X, né, o eixo horizontal, e depois a gente coloca o eixo vertical. Então, quer dizer que do zero até o ponto P, a gente tem 30 unidades, tá? E do zero até o ponto P, só que na altura, né, a gente tem 20 unidades, tudo bem? Então, o ponto P, ele tá ali, no 30, 20. Deixa eu apagar aqui. Aí, o ponto Q. O ponto Q, ele tá lá em cima. Qual é a coordenada do ponto Q? Ó, no eixo horizontal, ele tá na altura do 550. Posso, Leonardo? Só me lembra aqui quando acabar, tá bom? Senão eu esqueço. Eu vou perguntar de novo. O ponto Q, ele tá no 550 em relação ao eixo horizontal e no 320 em relação ao eixo vertical, tá? Então, a gente só olhou aqui o desenho, tentou interpretar. Aí, eu sei que o ônibus, ele parte do P, que é um ponto, né, de parada. Ele vem andando, ó, pela rua A, porque eu tô acompanhando aqui a seta. Chega aqui, ele sobe até o quê, tá? Por enquanto, eu só interpretei o desenho e as informações que ele deu. Aí, vou continuar lendo a questão. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado neste percurso entre as paradas P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e Q sejam iguais. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Ele tem dois pontos de ônibus. Essa borracha aqui tá ruim? Peraí, gente. Por que não tá apagando? Peraí, gente, porque eu tava usando aqui antes de dar aula para vocês e eu já tava com dificuldade de apagar, não sei por quê. Estranho. Dá para ficar 10 minutos tentando apagar o negócio, né? Bom, aí vamos lá. Então, a gente vai ter um ponto T. Ele vai estar
nesse caminho aqui, ó. Para cá, até o ponto Q. Ele vai estar em algum ponto dessa reta aqui. E quais são as condições? A distância até o P tem que ser a mesma distância até o Q. Tem que estar no meio do caminho, né? O que eu vou fazer? Para eu saber, vamos supor, se eu ando até um determinado ponto, 500 metros, e eu quero botar um ponto ali no meio, vai ser em 250 metros. 250 metros para um lado, 250 metros para o outro. Vocês concordam? Outra coisa, se eu ando de um ponto a outro 1.000 metros e eu quero colocar um ponto no meio, eu vou colocar no 500, né? 500 para um lado, 500 para o outro. Quero na metade, tudo bem? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que saber qual é a distância do ponto P até o ponto Q, para eu saber onde que é a metade. Ó, se eu for andar na horizontal, aqui, a primeira parte que eu ando aqui na horizontal, né? Eu ando daqui até aqui. Eu ando do 30 até o 550. Se eu ando do 30 até o 550, eu ando quantos metros? 520, vocês concordam? 550 menos 30. Porque eu parti do 30, não parti do zero, tá? Então, eu andei 520 até aqui. Aí, cheguei aqui, eu fiz a curva, comecei a subir. Aqui, eu tô na altura do 20, ó. Aí, eu vou chegar até o 320. Eu vou subir do 20 até o 320. Quantos metros eu vou andar, então? 300 metros. Por que 300? 320 menos 20. Eu não parti do zero, eu parti do 20. Então, esses 20 metros eu tenho que desconsiderar. Então, quanto que eu vou andar no total, de um ponto até o outro? 520 mais 300. No total, é 520 mais 300, ou seja, 820. Então, são 820. Eu nem sei se ele falou metros, eu tô falando aqui metros, mas não. Mas vamos fingir que é metros, porque poço do alto. Não vai alterar em nada. Eu vou andar 820 metros. Se eu quero na metade do caminho, qual é a metade de 820? 410. Minha letra ótima, né? Aqui fica perfeita. Então, vamos lá, ó. Vamos ver onde vai estar esse ponto, então. Se eu partir do 30 aqui na horizontal e vou andar 410, eu vou até o 440. Não é isso? 410, o 30 que eu já tinha, mais 410, 440. Observa que eu nem preciso fazer a curva, porque até aqui eu chegaria no 550, tá? Então, aqui, ó, eu tô em qual altura? No 440. Como eu não preciso subir mais, eu continuo nessa mesma altura na vertical. A vertical é quanto? 20. Então, o novo ponto T, ele vai estar no 440, 20. Letra E. Tudo bem? Quem tinha me perguntado? Acho que foi a Laís. Laís, fala aí. Show, Laís. Entendeu de verdade? Seja sincero comigo, hein? O que eu acho que é a maior dúvida dessa questão aqui é a que a gente pensar que o ponto P ele não está na origem. Então, a gente já tem que pensar que ele já partiu de 30 metros aqui e já partiu de 20 metros em relação à vertical, né? Se ele tivesse na origem, seria mais fácil, mas aí, como ele não está, como ele já parte do 30, a gente tem que fazer essa desconsideração aqui dos 30. E aí, essa é o grande erro da questão, assim, né? Que acaba complicando muito na questão. A maioria das pessoas erram aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Esse aqui foi o slide 1, né? O slide 1 acho que ninguém mais teve dúvida, né? O Leonardo tinha pedido da lista 1. Eu vou abrir a lista 1 aqui rapidinho, tá, Leonardo? Porque ela não estava aberta. Lista 1.
Era 2. Peraí. Só não tem 2, né? Eu tô... Calma aí, gente. Ah, não, achei a 2, tá aqui. Tá. Essa questão aqui, Leonardo, confere aí pra mim, por favor. Uma das diagonais de um quadrado, é isso? Beleza. Vou fazer o seguinte. Deixa eu só... Como aqui eu tô um pouquinho sem espaço, deixa eu botar no meu caderno, que fica mais fácil. Peraí, gente. Vocês me dão 2 minutinhos. Deixa eu abrir aqui. Meio que o computador, ele, né, vocês sabem que é meio lerdo. Peraí, gente. Isso não tá abrindo. Enquanto isso, vocês fiquem admirando aí minha beleza, tá? Enquanto resolve, o computador resolve. Seria bom se ele fosse um pouquinho mais rápido. Mas quando abre 500 de uma vez só, porque a pessoa é ansiosa, né? E não consegue esperar. Oxi. Não tá indo. Professora, Oi. pode continuar a aula, porque senão vai atrasar a sua aula. Não, Aí eu vou... você tira a dúvida. Tá, eu só vou... Só um instantinho, calma aí. Porque eu ia precisar disso aqui de qualquer maneira, né? Tá, não tem problema não. Eu vou fazer aqui no cantinho mesmo. É porque aqui tá meio que sem espaço. Vamos lá. Essa é a questão 2, né? A questão... Uma das diagonais de um quadrado tem extremidades A e C. Aí ele deu as extremidades aqui, tá, gente? 1 e 1 as coordenadas, e 3 e 3. Então, eu vou desenhar aqui no cantinho, tá? Se vocês ficar ruim de vocês verem, vocês me falam. Ó, 1 e 1.
quer dizer que em relação ao x está na altura do 1, e em relação ao y também está na altura do 1. Tudo bem? E a outra, 3 e 3. 3 e 3. Oi? Oi? Acho que não, né? Aí ele está querendo saber, olha, isso aqui ele disse que são a diagonal de um quadrado. Então, vai desse ponto aqui até esse ponto aqui, ó. O que é um quadrado, gente? Ele tem todos os lados iguais, vocês concordam? Matheus, você não entendi, você não está conseguindo ouvir ou você não está conseguindo ver? Bom, Matheus, eu acho que o problema é só contigo, porque eu acho que todo mundo está conseguindo ouvir direitinho. Aí você tenta sair e entrar de novo, tá bom? Então vamos continuar aqui, gente, ó. Aí qualquer coisa você me fala, hein, Matheus? Ele diz que isso aqui é a diagonal. A diagonal ela vai de um ponto ao outro oposto do quadrado. E o quadrado ele tem todos os lados iguais. Então, gente, a distância daqui até aqui, desse vértice aqui até esse vértice aqui, tem que ser a mesma distância desse vértice aqui até esse vértice aqui. Se a gente for olhar aqui na vertical, ó, esse vértice aqui está no 1 e o de cima está no 3. Ou seja, do 1 até o 3, qual é a distância entre eles? 2. Então, é um quadrado de lado 2. Então, vamos ver aqui, ó, os outros pontos. Esse ponto aqui, ó, 1 e 1. Se ele vem até aqui, ele também tem que ter distância 2. Ou seja, na horizontal, ele anda 2. Se ele está no 1 e vai andar 2, ele vai chegar até o 3. Na vertical, ele não andou nada, então vai ser 3 e 1. Aí, esse ponto aqui, ó, 1 e 1, ele vai andar 2 para cima. Na horizontal, ele não andou nada, então ele continuou na altura do 1. E na vertical, ele andou 2, ele chegou até o 3. Então, quais são as outras coordenadas desse quadrado? 3 e 1 e 1 e 3. Tudo bem? Aqui vai ser a letra B. Beleza? Leonardo, acho que foi o Leonardo que perguntou, né? Dúvida tirada, Leonardo? Show. Então, acho que a lista 1 e slide 1 já foi, né, gente? Aí agora tem a lista 2, que a Laís... Foi a Laís? Tinham duas alunas que tinham perguntado alguma questão da lista 2. Eu tinha perguntado a 1 da lista 2. Beleza. Lista 2, número 1, Thaisa também, né? É essa questão aqui que está aparecendo mesmo, da Prefeitura de Dois Córregos? Show. Então, vamos lá, gente. O gráfico apresenta o número de atendimentos realizados por um profissional do saque de uma empresa em 5 dias da semana anterior. Lembrando, assim, a gente olha para o gráfico, né? E antes da gente ver o que a questão está pedindo e tudo mais, vamos dar uma interpretada aqui no gráfico rapidinho. Ele coloca aqui os dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Esse gráfico aqui é um gráfico de colunas, né, gente? A gente viu na aula passada. O que acontece? Quanto maior é a coluna, ele tem uma maior quantidade, maior número, enfim, a maior grandeza, dependendo do que a questão está te falando, né? Ó, na segunda-feira, a gente tem que ver quantos atendimentos o profissional teve. Eu tenho que ver até onde a coluna foi. A coluna foi até 10 atendimentos. Na terça-feira, quantos atendimentos? 20. Na quarta, 30. Na quinta, 30. E na sexta, 40. Essa questão aqui poderia perguntar qual o dia da semana que o profissional tem mais atendimentos. Aí, como é que a gente ia ver? A gente ia ver o que tem maior coluna. Ela podia perguntar qual é o dia da semana que tem menos atendimentos. Aí a gente vai ver o que tem menos colunas. Não precisaria nem ver, né? A gente sabe que segunda-feira é o dia que a pessoa fica mais preguiçosa, né? Mas
a gente não vai confiar nessas informações, a gente tem que confiar o que está no gráfico, né? Mas a segunda-feira é o dia que ela está produzindo menos. Quarta, quinta, ele já deu uma esquentada, tá ali, na sexta-feira tá com a corda toda que quer ir para casa. Enfim, essa questão ela poderia abordar várias coisas, tá? Mas aí vamos ver o que ela está perguntando propriamente dito. Com base nas informações apresentadas, a média diária de atendimentos realizados nesse período foi média, gente. A gente vai ver na nossa próxima aula, né? Nas nossas próximas aulas, quase que não sai. Quando a gente estiver falando de estatística, tá? Mas assim, a gente já pode ver mais ou menos, né? Começar a conversar. Deixa eu ver quem tá aqui. Bárbara. Vamos supor que eu e Bárbara estejamos fazendo algum trabalho, tá? E aí a gente fique responsável por cada uma corrigir uma ficha, verificar. Vamos supor, acho que é a inscrição dos alunos do PVC, de 2022. Aí eu e Bárbara ficamos responsáveis por verificar a ficha, documentação e tudo mais, tá? Aí eu verifiquei 20 fichas. E a Bárbara verificou 30, tá? Aí, chega lá no final do dia, o Davi, né? Davi responsável, o Davi que é o cara, chega para mim e pergunta assim, Juliana, qual é a média de fichas que vocês estão analisando por dia cada uma? Eu que não sou boba nem nada, não vou chegar e vou falar assim pro Davi, estou analisando 20 fichas. Não, ele perguntou a média. Bom, se você for pensar, eu e Bárbara estamos analisando 50 fichas, nós duas juntas. 50 fichas, nós duas juntas, né? 20 minha e 30 da Bárbara. Se nós duas estamos analisando 50 fichas num dia, se a gente coloca aí na média, como se nós duas estivéssemos trabalhando igual, se a gente pega essas 50 e divide por 2, vai dar uma média de 25 fichas para cada uma. É por isso que a gente trabalha com média, né? Porque a gente tem valores que podem ser diferentes para pessoas diferentes, mas aquilo ali é uma média, né? Se todo mundo estivesse fazendo igual, estaria fazendo com 25. Aí vamos supor, no outro dia, aí o Davi falou assim, não, vocês estão muito ruinzinhos aí, não vou botar mais uma pessoa. Aí vai eu, a Bárbara e a Helena. Aí eu continuo sendo encostada, pensei, ontem a Bárbara trabalhou por mim, vou fazer só 10. Gente, tudo isso é fictício, tá? Obviamente. Aí a Bárbara pensou assim, aquela Juliana é uma encostada, eu aqui não vou ficar trabalhando por ela, vou fazer só 20. Aí a Helena tentou se informar assim, mais ou menos, quanto que cada um estava fazendo na média do dia anterior, né? A Helena falou, eu que não vou trabalhar nem mais nem menos. Aí ela perguntou pro Davi, falou, Davi, qual que é a média mais ou menos de análise de ficha? O Davi falou, eles estão analisando na média 25 cada uma. Aí a Helena falou assim, então vou ficar ali um pouquinho acima da média, né? E vou sair bem, vou fazer 27. Aí tá. Beleza, então. Aí chegou no final do dia, o Davi foi lá e perguntou para mim, Juliana, qual é a média de análise do dia de hoje? Aí eu, de novo, quando eu sou boba nem nada, não vou falar 10, né? Eu vou pensar assim, bom, eu, Bárbara e Helena juntas analisamos 57 fichas, né? 10 minhas, 20 da Bárbara e 27 da Helena, 57 fichas. Só que foram 57 para nós três. Então, esses 57, se todas as três tivessem trabalhado igual, teria dado o quê? 19 para cada uma, tá? Então, isso é a média, gente. Isso a gente vai trabalhar melhor, né, na nossa aula de estatística. Essa média quer dizer que eu fiz 19 fichas, a Bárbara fez 19 fichas e a Helena fez 19 fichas? Não, isso não quer dizer. Isso quer dizer que se a quantidade total que a gente fez,
Se nós três tivéssemos trabalhado igual, cada uma teria feito 19, mas a gente viu que não foi bem isso que aconteceu. A Helena trabalhou mais para compensar o meu encosto, né, no caso. E a Bárbara ficou ali mais ou menos no padrão. Então, gente, aqui nesse dia, ó, nessa questão, na segunda-feira, o número de atendimentos foi 10. Na terça-feira já foi um pouquinho mais, 20. Na quarta, na quinta, ele se manteve ali em 30. E na sexta-feira, ele se manteve, ele foi para 40. Na sexta-feira, ele pensou assim, de repente, ó, na segunda-feira eu fui mal, hoje eu vou dar uma compensada para poder dar a minha média, ficar uma média bacana. Então, como é que eu faço essa média? Eu vou pegar o número total de atendimentos da semana, né? Quantos atendimentos a gente teve, ó? 10 da segunda, mais 20 da terça, mais 30 da quarta, mais 30 da quinta e mais 40 da sexta. Isso aqui vai dar 10 com 20, 30, com mais 30, 60, com mais 30, 90, 130, isso? 30, 60, 130. Isso. Ok. Matheus, tá assim no Google Classroom já, tá? Tem PIN já. Depois você dá uma olhadinha lá. Acho que você tá agora conseguindo ouvir, né? Tranquilo, né, Matheus? Então, vamos lá, gente. Ele fez... o número de atendimentos foi 130 na semana toda. Teve dia que foi mais, teve dia que foi menos. Show. Teve dia que foi mais, teve dia que foi menos. Mas foi 130 na semana toda. Ele quer a média. O que é a média? Se fosse todos os dias iguais, a gente pega esse 130 e divide pela quantidade de dias. Quantos dias são? 5. 130 dividido por 5 dá 26. Ou seja, a média de atendimentos foi 26. Teve dia que foi mais, teve dia que foi menos, né? Mas um dia acabou compensando no outro e a média foi a média de 26 atendimentos. Eu coloquei C. Thaís, desculpa. Foi mal, quer dizer, então vocês acertaram a questão e eu, né? Deixa eu ver aqui. Eu botei C. Desculpa, tá? Isso aí provavelmente eu fiz a conta errada. Foi mal, gente. Quando vocês fizerem uma questão que vocês acharem que o gabarito tá errado, me manda uma questão, pode mandar mensagem, tá? Não dá ponto para todo mundo, tá? Mas quando isso acontecer de novo, vocês fizerem uma questão e vocês acharem, não, tipo assim, eu tenho certeza que essa questão tá certa, me manda que eu confiro o gabarito, porque geralmente eu faço essa lista de vocês já muito tarde da noite, assim, quando eu consigo parar, e aí vocês sabem que o sono, né, e o cansaço bate, aí eu confiro, porque aí se estiver errada, eu já conserto, tá? Tudo bem? Mais alguma questão, gente? Eu não lembro se alguém já tinha pedido alguma outra questão. Bom, na lista, essa aqui é a lista 2. No slide 2, vocês... Aqui está escrito aula 3, mas é o 2, eu acho. Nesse slide aqui tinha ficado umas questões também para vocês fazerem em casa. Essa questão aqui, do índice pluviométrico, alguém ficou com dúvida? Não, professora. Show. Aqui a gente resolveu, na aula passada a gente resolveu essa. Essa questão aqui, alguém ficou com dúvida nela? Não. Beleza, acho que desse slide 2 é só isso. Tá. A gente vai terminar aqui, o slide 3 ele é bem rapidinho, tá? Eu vou postar a lista 3 para vocês hoje. Ela tá aqui, já vou mostrar para vocês. São 5 questões, elas estão bem tranquilas também, tá? E aí, não, são 6 questões. E aí, depois eu vou fazer uma lista para vocês, para a gente encerrar esse assunto de gráficos. Aí vai ser uma lista um pouquinho maior, tá? Eu vou botar umas 20 questões, mais ou menos. E aí, na próxima aula, a gente vai corrigir ela, as dúvidas, né? E começar a estatística, se der tempo, tá bom?
Vamos só ver aqui o slide 3. São 7... Não, Marcos, a prova do Enem de matemática são 45. Então, gente, já que o Marcos está pedindo, vão ser 45 questões, tá bom? Se resolvam com ele. Deixa eu só ver aqui rapidinho, gente. A hora são 7h42. O Paulo não chegou aí, não estou dando a tempo. Vamos lá, gente. Esse slide aqui ele é bem rapidinho. Nas últimas aulas a gente viu alguns tipos de gráficos, né? E aqui a gente vai continuar trabalhando com gráficos, que eu quero mostrar para vocês a maior parte dos gráficos, porque aí quando a gente fizer a questão, vocês já vão estar mais acostumados com os gráficos, tá? Esse gráfico aqui é um gráfico que caiu também numa questão do Enem, tá aqui, deixa eu ver o ano, de 2012. Ele é um gráfico de linha que a gente começou na aula passada, eu falei sobre ele, né? O que eu falei do gráfico de linha? Que a questão ela pode explorar várias coisas, né? Os aumentos de um ano para o outro, de um mês para o outro, enfim, de uma referência para outra, como o decrescimento, né? Por exemplo, quanto mais inclinado tiver a linha, né? É porque teve um aumento maior. Por exemplo, aqui, ó, de agosto para setembro, a linha ela está muito inclinada. Então, a gente sabe que aqui teve um grande aumento, teve um crescimento grande. Mas, por exemplo, de janeiro para fevereiro, ele está menos inclinado, então não teve um crescimento tão grande. Compensação, de junho para julho, a gente está com um declínio muito grande, né? Então, a gente sabe que teve um decrescimento, né? Uma diminuição grande ali. Em comparação, novembro a dezembro, não está tão inclinado assim, né? Então, o gráfico de linhas, ele costuma trabalhar muito isso, tá, gente? Essas evoluções de uma referência para outra. Todas as questões vão trabalhar isso? Óbvio que não, porque eu não seria doida de falar para vocês que todas as questões vão fazer aquilo, porque existe uma infinidade de coisas que o examinador pode cobrar de vocês, tá bom? Mas é só para vocês poderem começar a já ficar esperto nesse tipo de gráfico também. O que ele costuma perguntar é sobre picos. Por exemplo, qual é o título desse gráfico aqui? Evolução total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Aí eu pergunto para vocês assim, qual foi o ano que teve maior número de vendas, qual foi o mês que teve maior número de vendas daquele medicamento? Aí o que a gente tem que fazer? Junho, exatamente, Thiago. A gente tem que ver o mês que está no maior pico. O maior pico aqui é o mês de junho. Em compensação, qual foi o mês que teve o menor número de vendas em reais? Vai ser o que está mais para baixo, vai ser o mês de agosto, tudo bem? Então, meses de junho e meses de agosto foram os meses com maior e menor número de vendas. Isso também as questões costumam perguntar, tá bom? Bom, esse do gráfico de linha. Aí vamos ver aqui o próximo. Aí essa questão aqui é uma questão do Enem, lá vai estar na próxima lista, nessa lista 3 que eu falei para vocês, de 6 questões só, bem tranquilinho, tá? Aqui agora um outro gráfico que vocês já devem ter visto bastante, né? Já deve ser um gráfico mais familiarizado, que geralmente a gente costuma ver muito em reportagens, né? Que é o gráfico de setores ou o gráfico pizza. Esse gráfico aqui, a gente costuma usar ele também para comparar. O que acontece? No gráfico linha, vou voltar aqui rapidinho, a gente tem uma única variável, que no caso é a quantidade de vendas, né? É a evolução das vendas, e a gente só está comparando ela aos meses do ano. Então, o gráfico de linha, geralmente ele é usado só para uma única variável, né? Número de vendas, transmissão de uma doença, enfim, receita de uma empresa ao longo dos anos. Então, é uma variável em períodos diferentes. Geralmente, no gráfico pizza, ele já trabalha um pouquinho diferente. Ele trabalha com pontos diferentes. Como assim? Ó? Por exemplo, esse gráfico que coloquei. Setores que produzem os gases que intensificam o efeito estufa. Aí ele vai comparar 4 setores. 4 não, né? Mais porque aqui tem outros, né?
indústria, transporte, floresta, agricultura, energia e outros. Ele vai trabalhar com 4 informações diferentes e as suas porcentagens, considerando o total. Que aí a gente tem uma noção da porcentagem da indústria de transporte que produz o gás em relação ao todo. Por exemplo, a indústria de transporte é o azul, né? Tá aqui o azul. É 32%. 32% em relação a todos os setores que produzem os gases. Então, pensa bem, se eu chego para você e falo assim, ó, eu não sei nem que número usar, mas se eu falar para você, o setor de indústria de transporte faz a emissão de, sei lá, não sei, 50 mil metros cúbicos, sei lá, de gases, né? Não sei que número usar. Aí você ia ficar exatamente como eu fiquei aqui, tá? E daí? Isso é pouco, isso é muito? Isso tem alguma relevância? Se não tem, né? Mas quando você começa a comparar o setor de indústria e transporte em relação ao todo, você já começa a ter uma noção melhor. Você não tem mais aquele... Quando eu te dou valores, se você não tem referência nenhuma daqueles valores, aqueles valores não servem para nada. Agora, quando eu pego aquele valor e eu comparo com o todo, aí você já fica assim, poxa, o setor de indústria e transporte é 32% em relação a todos os outros setores. Então, ele é um setor que emite bastante gás, que produz bastante gás. Vocês entenderam para que o gráfico Pitts ele é utilizado? Então, geralmente ele é utilizado quando os valores de determinada coisa sozinho não vão te dar informação nenhuma, mas quando você compara com todo, você já começa a ficar mais ligado. Tudo bem? Algum comentário, alguma dúvida? Não, né? Eu vi que o Paulo já chegou. Paulo, deixa eu só terminar aqui, por favor. Não vou te pedir nada. Deixa sim, fica à vontade. Mentira, já pedi um monte de coisa, né? Mas a gente finge. Aí aqui a gente tem um outro tipo de gráfico, que é o chamado gráfico do histograma. Gente, de novo, os nomes dos gráficos, eles não importam, tá? Eu só estou colocando aqui a título de referência, mas não importa. O importante é vocês conseguirem interpretar. Mas o gráfico de histograma, a gente também vai estudar lá quando a gente estiver estudando estatística, ele já começa a trabalhar com classes. O que é isso? O que são classes? É quando a gente trabalha com intervalos. Por exemplo, nesse gráfico aqui que eu coloquei o eixo vertical, tempo de estudo, e o eixo horizontal, número de alunos. Vamos supor que isso aqui é o tempo de estudo diário, tá? Nossa, era para eu ter escrito diário aqui, né? Diário. Fiz que era escrito diário. Aqui, ó, quando eu faço aqui esse 1 até 2, o que eu estou querendo dizer? O número de alunos que estudam entre 1 e 2 horas. Quando eu coloco o tracinho aqui só do lado esquerdo, é que eu estou incluindo 2, e se não tem tracinho do lado direito, é porque eu estou excluindo 2. Ou seja, os alunos que estudaram até 1 hora e 59 minutos, eles estão ali dentro, tá? Então, vamos supor, a gente tem aqui, quantos alunos estudaram entre 1 e 2 horas? 3 alunos. Aí, vamos supor que foi aqui o David, a Duda e a Eduarda, né? Botei aqui na ordem, David, a Duda e a Eduarda. A Eduarda pode ter estudado 1 hora e meia. O David pode ter estudado 1 hora só. E a Duda, 1 hora e 40. Aí, para não colocar 1 hora, 1 hora e meia e 1 hora e 40, eu agrupo eles naquele intervalo ali. Porque eu considero que entre 1 e 2 horas está todo mundo ali no mesmo bolo. Senão, imagina, quantos alunos eu ia ter que escrever? Entre 2 e 3 horas, aqui, ó. De novo, diferente do gráfico de colunas que a gente viu, né, que ele dá uma informação e dá a quantidade para aquela informação, aqui ele está dando informação para um intervalo. Entre 2, inclusive, porque o tracinho está aqui, até 3 horas. Quantos alunos a gente tem? 6 alunos. Então, 6 alunos no MEP estudam entre 2 e 3 horas por dia. Quer dizer que 6 alunos estudam naquele tempo. Então, eu posso ter alunos estudando 2 horas, eu posso ter alunos estudando 2 horas e 50, posso ter alunos estudando 2 horas e meia,
tá? Mas eles estão ali naquele intervalo de classe, tá? É uma classe, e por aí vai. Tudo bem, gente? Então, isso aqui vocês sempre têm que ficar de olho aqui embaixo nessa informação aqui, na legenda, né? De 6 a 7. Só um aluno estuda entre 6 e 7 horas. Ah, quantas horas ele estuda? Não sei, mas é entre 6 e 7. E 3 alunos, ó, top, quero ser igual a eles quando eu crescer, estudam entre 7 e 8 horas por dia. Eles podem estudar 7 horas, 7 horas e 10, 7 horas e 40, mas eles estão ali naquele intervalo, tudo bem? Aí imagina, vamos supor aqui, vamos ver quantos alunos a gente viu aqui. 3 aqui, com 6 aqui, 9, mais 5, 14, com 4, 18, 20, 21, 24. 24 alunos. Imagina se eu fosse escrever a quantidade de horas que esses 24 alunos estudam. Eu ia escrever 24 colunas, então ficaria muito complicado, né? Uma turma de 60 alunos, vamos supor. Quantas, a gente tem que escrever 50? Não ia dar. Então, a gente agrupa em classes para ficar um pouquinho mais fácil, tá bom? Deixa eu passar aqui. Aí, aqui eu coloquei a observação, né, que eu falei sobre a diferença entre o histograma e o gráfico de colunas. O gráfico de colunas, por exemplo, ó, essa aqui é uma questão que caiu no Enem de 2005 na prova de biologia, tá, gente? Como eu já tinha falado com vocês na nossa primeira aula de gráficos, a gente usa gráficos em todas as disciplinas do Enem. Todas elas utilizam alguma questão ali com interpretação de gráficos, vai ter. Então, essa aqui, apesar de ser uma prova de biologia, uma prova da questão de uma questão na prova de biologia, ela é basicamente interpretação de gráficos. Aí eu coloquei na nossa lista também, que eu vou colocar lá para vocês. Eu me meti, coloquei na lista de matemática e o quê? Paciência. E o que eu gosto dessa questão é que ela usa os dois tipos de gráficos, né? O gráfico de coluna, ó, o gráfico 1 representa os valores de pH em 5 ambientes. Então, a gente tem o ambiente A, tem o pH 10. Ó, o ambiente B, essa coluna aqui, ela só se refere ao pH do ambiente B. O ambiente C, essa coluna aqui, só se refere ao pH do ambiente C, e por aí vai. Essa aqui é um gráfico de colunas. Já aqui no segundo, ó, aqui eu botei só um trechinho, né, do enunciado. Gráfico 2, que representa a distribuição estatística de espécies em diferentes faixas de pH. Ó, essa coluna aqui é de 4 a 5, ou seja, entre o pH 4 e 5, a gente tem 10 espécies. Qual é o pH dessas 10 espécies? Não sei. Pode ser 4, pode ser 4,1, pode ser 4,4, mas é entre 4 e 5, tudo bem? E por aí vai, tá? Porque aqui ele está trabalhando com classes. Entre pH entre 9 e 10. Aí a gente tem 20 espécies. Podem ser 9,5, 9,2, mas enfim, tá bom? E aqui por último, isso. Aqui por último, tem os infográficos. O que são os infográficos? Na verdade, são os gráficos que eles utilizam de desenhos. Nem sempre eles vão ter esse tipo do plano cartesiano, tá? Às vezes eles usam figuras de mapas, enfim, outras figuras para você poder tirar a informação daqueles desenhos. Eu não coloquei o título aqui desse gráfico, mas se eu não me engano, eu não lembro, essa questão também está na lista. Se ela fala do número de vendas ou número de produção de carros, eu não me lembro. Mas vamos supor que seja o número de vendas. Se em 2014 eu estou com um carrinho só e em 2016 eu estou com 5 carrinhos, quer dizer que em 2016 eu tive maior número de vendas que em 2014. Em 2015 estou no meio do caminho, com 2 carrinhos, tá bom? E aí eu vou colocar para vocês na lista 3, tem essa questão, mas na nossa próxima lista que eu vou colocar para vocês, a pedido do Marcos, vai ter 45 questões, a gente vai colocar algumas questões de gráficos com desenho também, tá bom, gente? Vou colocar a lista de vocês lá, lista 3, a princípio que essa já está pronta, com 6 questões só. E aí na próxima aula a gente vai tirar dúvidas da lista e começar a estatística. Show? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, tá tranquilo, professor. Obrigado aí pela aula. Nada, Iago. Obrigada a você.
Entre 3 e 4 será... Deixa eu só ver aqui rapidinho, Thaís. Ele não tem coluna nenhuma, né? Então, ou... Aí depende do texto, né? Ou não foi estudado, tá? Ele pode não ter informações, porque ele só estudou de 4 para frente, tá, Thaís? Não tem informações. A gente não pode dizer que é 0. Eu não sei, tem que ver na questão se ele diz alguma coisa a respeito, mas olhando só assim, eu diria que só tem informação de 4 para cima, que não foi estudado, tá bom? Ou é 0. Aí vai depender da questão, do que a questão está perguntando, do que a questão está dizendo, tá? Bom, gente, é isso. Muito obrigada a vocês por estarem aqui, por me aguentarem. Desculpa aí qualquer problema que eu tive tecnológico, isso sempre vai acontecer, né? Obrigada, Paulo, pelos minutinhos aí da sua aula. Vou interromper aqui, tá? A gravação. Rapidinho, Paulo.